Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é: aparta-te do mal, faz o bem, busca a paz e segue-a. Pronto. Eu agora acho que vou tirar. Para esta palestra, eu convido todos os presentes a seguirem comigo e com todos os que aqui se encontram e com a espiritualidade superior a efetuar uma viagem até ao tempo de Jesus e com ele percorrer um trajeto ao lado do nosso querido irmão Simão Pedro, que é o autor desta máxima: aparta-te do mal, faz o bem, busca a paz e segue-a. E então temos que, nos primeiros dias do ano 30, antes das suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com João Batista, no deserto triste da Galileia, da Judeia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó. Chegava a hora de ir em frente. De Jericó dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. No dia seguinte, pela manhã, foi ainda visto o Mestre a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho da sua Galileia distante, mas onde chegaria. Daí a algum tempo, depois de ter passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e dirigiu-se resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os iluandros da praia, como se brincassem ao sopro das variações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus, suavemente, aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, eu venho da parte de Deus e venho convidar-vos a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. André lembrou-se já o ter visto nas cercanias de Betsaida em tempos e de que lhes haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros que eram, exclamaram respeitosamente: "Sede bem-vindo." Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com o olhar incendiado de júbilos divinos. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações, para mais tarde inquiriu generosamente: "Quereis ser meus discípulos?" André e Simão interrogaram-se a si mesmos e, sem hesitarem, responderam simultaneamente: "Senhor, seguiremos os teus passos." Então vemos que Jesus chegou ao lago de Genezaré sozinho. E sozinho, com multidão provavelmente que o seguiria, mas sozinho ali, aparcou
pelo menos aos olhos dos homens, ele vinha aparentemente sozinho. E encontrou 2 pescadores irmãos, Simão Pedro e André, e chamou a cada um deles pelo seu nome. Imaginem o que é que cada um de nós sentiria neste momento e aqui, ao ver chegar aquele homem sozinho e que o chama ou que nos chama pelos nomes. Fátima, queres ser meu discípulo, minha discípula? Imaginem Jesus a chamar-nos pelo nosso verdadeiro nome. Sintam a força da vibração do Cristo dentro de cada um de nós, que nos chama sempre e nos toca constantemente ao coração. Simão Pedro ficou ali a olhar como se fosse uma criança, extasiado. E Jesus perguntou: vocês querem ser meus discípulos? É uma questão que nos coloca constantemente, é o convite. Querem? Porque não impõe a ninguém que seja. Pergunta: querem ser meus discípulos? Perplexos, indagnados, eles perguntaram: mas o que é que você quer fazer? Implantar o reino de Deus na terra? André ainda questiona como tal poderá ser possível, porque Genezaré é tão pequeno, diz ele, que só unindo Ampar, Cafarnaum e Magdala se poderia fazer um reino. Jesus sorriu e adiou gostosamente as explicações para mais tarde. Aquela era a hora do convite. O que Simão Pedro não sabia, sobretudo Simão Pedro, é que ali estava a nascer o reino de Deus, não em Genezaré, Cafarnaum, Magdala, mas dentro de si mesmo. O reino de Deus é obra de Deus no coração dos homens. Simão Pedro era um homem correto, simples, por vezes quase ingênuo. Nele evidenciaram-se 3 fases. A fase antes de conhecer Jesus, o período que com ele conviveu e os anos, aqueles doces e longos anos que ainda ficou na terra após a morte do divino amigo. Pedro Bar Jonas, era este o seu nome, Pedro, filho de Jonas. Era pescador, era um homem cético, sem subtileza de comportamento, era um pouco rude. As suas preocupações eram as preocupações básicas com a sua família, com a sua vida. Com André, seu irmão, tinha uma sociedade pesqueira, conjuntamente com a família de Zebedeu, o pai e os filhos, Tiago e João, que também se tornaram discípulos do Mestre. Seus deveres restringiam-se à faina da pesca, ao trabalho com as redes, à venda dos frutos que traziam do mar. Cumpria as suas restritas obrigações na sinagoga, mas fazia-o sem emoção, algo que lhe faltava ali, o bom ânimo, a entrega ao que fazia na sinagoga. Mas Simão Pedro amava muito, amava o povo sofrido, o seu povo, e tão enganado. Num misto de curiosidade e descrença, ele foi ouvir a pregação de Jesus. E a verdade é que nunca mais foi o mesmo. Simão Pedro desejava saber de onde e desde quando o conhecia. Desde quando conhecia o Mestre. Desde quando e o quanto o amava. Ele sentia que o amava tanto, 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 mas como? Desde quando? Simão fez-se taciturno, como quem aguarda, embora permanecesse gentil e cumpridor dos seus deveres. E foi neste estado de espírito que, numa formosa manhã, enquanto organizava as redes com o irmão, foi surpreendido pela presença do amigo, que se lhes acercou e, com uma voz inquestionável e inesquecível, convidou-os: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro deixou as redes, a pesca, e seguiu. Voltaria às lides pesqueiras nos intervalos das jornadas do apostolado, que abraçou com todo o amor com que amava Jesus, para atender à família ou às necessidades do grupo. Iniciava-se aqui uma nova fase da sua vida. Os desencantos da vida já principiavam a nevar os seus cabelos. Nesta fase, Pedro deveria ter entre 34 a 40 anos.
Era um homem rude, habituado à praticidade de tudo, e haveria de indagar Jesus em dado momento: Senhor, nós deixámos tudo para seguir-te, e o que é que lucramos com isso? Ávido de conhecimento, Pedro perguntava sempre, questionava. Possivelmente foi escolhido pelo grupo para ser o porta-voz, quiçá pela intimidade maior que gozava junto de Jesus, pois é sempre a ele, Tiago e João, que Jesus confidencia questões muito próprias. Há algumas que somente após a sua morte seriam reveladas, tais como o episódio do Tabor e todo o drama da vigília antes da sua prisão no Jardim das Oliveiras. Os anos maravilhosos, inesquecíveis, em que esteve com Jesus, trabalharam ainda mais a sua fibra moral. E foi aí que ele foi mudando. Porque ele conheceu o amigo de perto e com ele privou em momentos inesquecíveis. A transfiguração do Mestre, a visita dos seres espirituais que ali se materializavam, Elias e Moisés. É o homem medianeiro que em dado momento se faz arauto dos céus e é frágil, noutras circunstâncias, que permite ser o intermediário dos inimigos da luz. Por vezes, o dever de vigilância escorregava e deixava entrar. Recordemos a sua reação perante a postura de Jesus com a mulher adúltera. Quando ele questionou o porquê de Jesus ter mandado ir embora e não ter aplicado a lei naquela altura. A sua reação quando sugeriu que se incendiasse a Samaria, porque não lhe queriam dar guarida quando iam pela Páscoa a caminho, e outras. Porque Simão Pedro, tal como nós, não vigiava ainda os seus pensamentos e era impulsivo. Era um líder autêntico. Jesus corrige-o sempre pacientemente, utilizando os erros de Simão para dar preciosas lições a todos os demais. Mas Pedro brilhou, sim. Simão Pedro brilhou, porque aprendeu muito com os seus erros. Tendo negado o amado amigo por 3 vezes, ele não hesitava nas suas pregações em apresentar as suas limitações e fraquezas aos que o ouviam. Não tinha vergonha de dar o exemplo daquilo que foi, da fragilidade que tinha, dos erros que tinha cometido e dos atropelos que tinha feito ao Evangelho e ao Mestre. Permitiu-se lapidar de tal forma que se tornaria referência para todos os homens do caminho após a hora do Calvário. Em Jerusalém, na casa do caminho, com Tiago, ou em Antíqua, junto a Paulo de Tarso, o seu espírito conciliador manifestava-se. Começava aqui a dominar já a sua impetuosidade. O trabalho de Jesus era mais importante do que ele. Aqui Pedro já pensava e entendia isso. Na casa do caminho, o trabalho começou a crescer em volume. Todos os dias chegavam ali muitos sofredores. E Pedro, no seu amor incondicional, atendia-os desde que o sol nascia até que se deitava. Faltavam mãos para atender a tantos sofredores. Ao lado dele tinha o jovem João Evangelista e Tiago Menor, todos absorvidos no trabalho da assistência. Mas Pedro percebe que era preciso conjugar consolação com o atendimento à penúria, às dores de toda a ordem, com o trabalho de esclarecimento e da formação individual. Então, orientado pelo Mestre, destaca 3 colaboradores, entre eles Estevão, para ajudarem no trabalho da assistência, para ele e João Evangelista e Tiago Menor começarem a ensinar o Evangelho. Começou a criar a verdadeira casa de caminho com vários compartimentos e ele passava a ensinar o Evangelho enquanto outros trabalhariam na assistência aos sofredores que passavam. E como é que se processava este ensino? Como é que Simão Pedro ensinava? Eles contavam as suas histórias. O Evangelho é um conjunto de memórias, de situações vividas ao lado do Cristo. E naquele local, na casa de caminho, um local de profundo sofrimento e desilusão,
uma luz acende-se. Há uma palavra de esperança que aquece o coração e todos os corações em dor. E as pessoas transcendem a sua condição física, transcendem a sua condição de encarnados e divisam os seus destinos espirituais. Começam a alargar e a ampliar a sua visão espiritual. Passam a entender as condições de espíritos imortais, com uma visão para a vida futura, como sendo a vida definitiva que é. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, mostra-nos um pouco dessa evangelização de Pedro quando se refere: aparta-te do mal, faz o bem, busca a paz e segue-a. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, 4, 5, mas revela um campo imenso de obrigações. Aparta-te do mal, faz o bem, busca a paz e segue-a, não fiques sentado ao lado dela. Meus irmãos, não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros da nossa alma, através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada dos nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos. Por isso aqui estamos, neste momento, confrontados com uma pandemia, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e acostumados ao exclusivismo ou atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta ainda é a realidade da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. Cada um leva aquilo que é. A palavra de Pedro, desse modo, vale por um desafio generoso. O nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se o nosso ideal, ofira-se a nossa alma, apartemo-nos do mal, sim. Pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz. A paz do nosso templo sagrado, do nosso interior. E sigamo-la. E então, logo alcançaremos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação. Lembremo-nos de que não basta evitar o mal, mas sim afastarmos-nos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz. Não, tem que se buscá-la. Relembremos que Pedro ainda hoje se encontra a trabalhar entre nós e a cuidar dos sofredores. Ele que foi um dos maiores sofredores por amor ao cristianismo, ao Mestre Jesus, ao amor e à paz. Naquele tempo, sendo já um homem de visão, ensinando, orientando e agindo de modo a conseguir a paz e a felicidade, buscando-a no amor ao próximo, relembremos que tinha ali já ao seu lado Paulo de Tarso, recém-convertido ao cristianismo, depois do encontro com Jesus às portas de Damasco. Mas, ao atribuir as tarefas aos companheiros de ideal cristão, deixou Paulo de Tarso em stand-by, deixou-o ali, não lhe deu tarefa específica nenhuma. Aliás, sabiamente e com algum sentido, que iremos perceber, ordenou-lhe que voltasse para Tarso e fosse trabalhar como tecelão. Aquele que havia sido um doutor da lei, que perseguia os cristãos, voltou para a terra natal para amadurecer interiormente e fê-lo exatamente como tecelão. Despojado da vaidade, dos galardões do reconhecimento como doutor da lei, Paulo renasceu na humildade de um simples e amoroso tecelão. Simão Pedro enviou Barnabé para Antíqua e ali fundou uma igreja cristã. A palavra igreja, citada na afirmativa, quando Jesus lhe diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nada tem a ver com os templos de pedra que vemos por aí, nem com uma organização teológica. Traz sim o sentido de congregação dos ensinamentos do Cristo,
interpretados em espírito e verdade, concretizados nas manifestações de amor ao próximo. A Igreja de Jesus, a Igreja do Mestre, a nossa Igreja, a Igreja de que fazemos parte, deve refletir a luz dos seus ensinamentos que crescem em eficiência à medida que cada um se conscientize dos postulados do Evangelho e os coloque em prática. A palavra de Jesus torna-se assim a pedra angular, a pedra da consolidação do novo edifício da fé. Como não podia abandonar Jerusalém, já percebemos, Simão Pedro enviou Barnabé para Antíoco, dando cumprimento ao seu ensejo de levar o esclarecimento e a luz do Evangelho a outras localidades, não ficar só centrado em Jerusalém, alargar, espalhar o Evangelho. Barnabé fundou a igreja e orientou os trabalhadores necessários para ali laborarem no trabalho do amor e do bem. Nessa altura, Pedro pediu a Barnabé que chamasse Paulo, pois a hora de Paulo tinha chegado e ele iria evangelizar, porque precisavam de alguém que tivesse conhecimentos mais profundos da vida e dos povos e que, além disso, tivesse o dom da oratória e da palavra. E Paulo tinha. Paulo de Tarso vem para Antíoco, a capital da Síria, a atual Turquia, tornando-se um cenário de grande atividade cristã. O Evangelho ganhou ali uma base firme. E a causa do Cristo, a causa que nós hoje abraçamos, a nossa causa, a causa do amor ao próximo, prosperou. A ele se junta mais tarde o médico Lucas. Simão Pedro ia se aperfeiçoando com o tempo, realizando trabalho exterior para aprimorar o interior, aprimorar o seu espírito. Pois que sabemos que os obstáculos são instrumentos da providência divina para nos ensinar a modificar o nosso interior. Na sua magnífica visão de propagação das mensagens de Jesus, enviou João Evangelista para Éfeso, na companhia da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Coloca assim discípulos responsáveis por igrejas em lugares estratégicos. E o Evangelho vai crescendo. Ele continua em Jerusalém, mas em determinada altura, a casa do caminho onde ele trabalhava é inviabilizada e atacada por antigos companheiros de Paulo de Tarso. Causam com a perseguição que fazem aos cristãos um verdadeiro êxodo e têm que fugir. Pedro, já entradote na idade, é obrigado a fugir. E sem casa, sem trabalho, sai de Israel e vai para Roma. Paulo de Tarso, que não parava e que vinha, naquela altura, a caminho de Espanha, para espalhar o Evangelho, aqui para a Península Ibérica, lá de longe de Antíoco, é abordado por um mensageiro que chega e que lhe diz que Pedro está a fugir de Jerusalém e que precisa de ajuda. Aqui, Paulo não hesita, volta para trás e vai receber Simão Pedro em Roma. Ele, Paulo, que um dia precisou do amparo de Pedro para ser aceito até no grupo dos apóstolos, agora vai ele amparar o companheiro de ideal cristão. Meus irmãos, são estes os caminhos que Jesus encontra para que nos auxiliemos uns aos outros. Nós podemos, sem perceber, que também estamos a ser ajudados quando ajudamos. E ao sermos ajudados, muitas vezes não percebemos que estamos a ajudar. Simão Pedro instala-se em Roma. Roma, que naquela altura é a capital do mundo. O cristianismo encontrava-se num processo de grande expansão e não poderia ser mais contido. Não havia como. Era agora. Era por ali. Pedro estava ali escondido porque tinha fugido de Israel. Levantava-se cedo, fazia o seu trabalho e depois tinha que entrar nas catacumbas onde estavam escondidos os cristãos que ele ia apoiando e evangelizando. Mas um dia é encontrado pelos guardas romanos e é preso. E aí todos choram, porque ele é muito amado. Mas Simão Pedro pede calma e paciência a todos e entrega-se. E levado por vários guardas que o caluniam, ofendem, acusam e desrespeitam, ele aceita, vai e segue.
Durante aquela caminhada, prisioneiro e algemado fisicamente, o seu espírito vai até à Galileia, onde estava o seu coração. Simão só via o lago de Genezaré. Relembrava com saudades de Jesus o primeiro encontro com o Mestre, a primeira refeição, o dia em que negou o Mestre. Relembrava o sermão da montanha e sentia o cheiro do lago da sua infância. E continuava a caminhar acorrentado para Roma, escoltado por vários guardas que lhe chamavam verme criminoso e outros epítetos semelhantes. Chegou ao local onde lhe haviam preparado uma cruz. Colocaram-no na cruz, mas o seu pedido foi virado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado como mestre. Simão Pedro, assim crucificado e de cabeça para baixo, não morria. E isso irritava tanto os guardas, mas tanto, que um deles pegou num pedregulho e deu-lhe com o pedregulho na cabeça. Simão Pedro revia o lago de Nazaré nos seus dias mais belos e as multidões simples e generosas com que o Senhor partia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. E por estranhos mecanismos da memória que ainda nenhum de nós consegue entender, Simão Pedro respirava de novo o perfume das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobrestava às ondas calmas. Reconstituía elevadas pregações do divino amigo e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, daquelas mães sofredoras e dos velhinhos que ele próprio lhe entregara ao coração. Aqui e além, passava por grupos em oração e lágrimas salientavam-se de mãos postas. Contudo, a morte física tardava. Aniceto, entretanto, não o perdia de vista e, reparando que o crepúsculo baixava, que a noite surgia, atirou-lhe pontiagudo que calhava à cabeça e gritou: "Morre, bruxo!" O apóstolo, com os seus olhos físicos, observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se a invencível torpor, como se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão perdurou por poucos momentos, porque o ancião, depois de desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente e viu-se livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos do seu corpo físico e alheio a toda aquela algazarra que havia em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos, a endereçar-lhe aquele inconfundível sorriso. "Mestre", clamou ele, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou nos braços e partiu, aconchegando-o ao coração, tal como se transformasse e transportasse uma frágil criança. Por várias semanas, Pedro restaurou-se na instância da luz que o Cristo lhe tinha reservado nas instâncias espirituais superiores. Junto com Jesus, visitou paragens de uma inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis que já tinham partido para o plano espiritual e que reencontrou. Quanto mais integrado se reconhecia já no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação, que o discípulo descansasse quando quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, deveria ausentar-se.
Senhor, aonde vais? Perguntou ele, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando escuro recanto da vastidão, a nossa terra, o nosso mundo, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu vou contigo, eu também vou. E como outrora, demandaram juntos os quadros de ação, em que se lhe evidenciava o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim num espaçoso cemitério da Via Ápia, que estava mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança já de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, homem sensível, fremindo de emotividade, começou a chorar de alegria. Desejava tanto e anelava tanto ser bom. Aspirava a ser irmão da humanidade. Queria auxiliar a construção do reino de Deus, homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. E enquanto tudo isto acontecia, aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se admirado, enxergou na pequena comunidade que ali estava naquele cemitério um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Quem era? Era Aniceto, a rogar-lhe mentalmente que se compadecesse do filhinho que a febre estava a devorar. Assim que lhe registou a presença, Aniceto era o guarda que o tinha apunhalado com o pedregulho. Expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão, mentalmente. O antigo pescador não hesitou. Depois de escutar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos. E ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai, a afeição da ave assustada que torna à segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia e, renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Para este rude legionário de César, começava aqui uma nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. Simão não era mais aquele ser rude e arrogante que o mestre pescara no lago de Genezaré. Teve direito a um resort no mundo espiritual, é verdade, e barato. Mas o preço a pagar pelo ingresso nesse resort, no circuito de águas cristalinas do mundo superior, é difícil de pagar de um momento para o outro, pois exige um elevado aperfeiçoamento no reino de Deus, no nosso reino interior. Simão deixou esse resort espiritual no 7º dia, depois de ele ter sido colocado pelas mãos de Jesus. E desde essa altura até hoje, Simão continua trabalhando entre nós. Enquanto houver uma lágrima no mundo, ele não descansará, laborando, agindo, curando, aliviando sofrimentos e dores ao lado do Mestre e de todos os seus discípulos no bem. Não tenhamos dúvidas que aqui entre nós, nesta hora, Simão Pedro e a sua legião de espíritos benfeitores se faz presente e nos diz: irmão meu muito amado, aparta-te do mal, faz o bem, busca a paz e segue-a. Terminamos para ti, querido irmão Pedro, Simão Pedro, apresentando a nossa gratidão eterna a ti, ao Mestre, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora que neste momento também, em muitas lágrimas e muito sofrimento, devassa a nossa terra, o nosso planeta, entendamos e sentimos que todos eles estão a postos, estão ao trabalho. Ninguém fica por socorro,
por assistência. Que Jesus seja louvado. Que assim seja.